casas, junto com a sua família, para ir curtindo, compartilhando aí o nosso link, para que mais pessoas tenham acesso a essa programação, a esse conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidá-los nesse momento para juntos fazermos uma oração a Deus, para que o Senhor continue nos abençoando no decorrer desse trimestre, para que nós possamos estar juntos meditando e Deus, através do seu Espírito, revelando os seus mistérios à igreja. Querido Deus, querido Pai, estamos em Tua presença nessa manhã, para juntos aqui, ó Pai, os Teus filhos que estão nos seus lares, meditar na Tua palavra, para fazermos essa transmissão desta lição nessa manhã, ó Pai. Nós te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, aos irmãos que estão acompanhando e que estão também divulgando esse trabalho, Senhor, compartilhando essa transmissão. Põe as Tuas mãos, ó Deus, abençoa, guarda, sustenta, dirige, nos cobre com o Teu sangue precioso. Dá-nos, ó Pai, a Tua graça, a Tua direção, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, nesse trimestre, nós estudaremos aqui pela frente, são 13 lições abençoadas, que vem descrevendo aqui, que vem discorrendo sobre o tema os dons espirituais e ministeriais. Na primeira lição, que será no dia de hoje, nós falaremos aqui com a ajuda do Espírito Santo sobre o tema: e deu dons aos homens. Na segunda lição, nós teremos o propósito dos dons espirituais. Terceira lição, dons de revelação. Quarta lição, dons de poder. Quinta lição, dons de elocução. Sexta lição, o ministério de apóstolo. Sétima lição, o ministério de profeta. Oitava lição, o ministério de evangelista. Nona lição, o ministério de pastor. Décima lição, o ministério de mestre ou doutor. 11ª lição, o presbítero, bispo ou ancião. E a 12ª, o diaconato. E a 13ª, a multiforme sabedoria de Deus. Pois bem, meus queridos, então vamos aqui à nossa lição de hoje, cujo texto áureo diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está em Efésios, capítulo 4 e o verso 8, o que é uma confirmação do Salmo de número 68 e o verso 18, que diz basicamente a mesma coisa. Verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte: os dons são dádivas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe, ela está na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8, e na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Eu vou ler, você acompanhe na sua casa, se você tem uma Bíblia, a sua lição, acompanhe aí o que a palavra de Deus fala conosco nessa manhã. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De sorte que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar.
o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante, que nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Pois bem, meus queridos, então aqui nós encerramos a leitura bíblica em classe. E é interessante que aqui dentre os dons assistenciais está o dom também do ensino, tá? É o dom do ensino, o dom do mestre. Nessa lição, nós estaremos aqui debatendo sobre os dons espirituais, que eles são atuais e bíblicos. E os dons de serviço, analisar dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Também estaremos debatendo que a Igreja de Cristo, ela precisa do ensino da palavra. Por quê? Porque a igreja de Corinto, a qual Paulo escreve acerca dos dons, era uma igreja muito rica em dons. Pelo que nós deduzimos do texto, a igreja de Corinto ela era portadora de todos os dons. E deixe-me pensar aqui juntamente com você, pode ser que tenha lá pessoas que tinham mais do que 1, 2, 3 dons, quem sabe. Porém, era uma igreja bastante problemática. Então isso nos vem a trazer nessa manhã que, embora nós eu creio na atualidade dos dons. Existe uma corrente chamada cessacionista, ou cessacionismo, que eles crêem que os dons eram somente para o período apostólico, ou para o primeiro século, e então se encerraram as atividades dos dons. Mas nós cremos, nós pentecostais da Assembleia de Deus, nós cremos que os dons espirituais, eles são atuais, e enquanto estiver a igreja aqui na terra, haverá também a manifestação dos dons. Por quê? Porque os dons, eles são para manutenção da igreja, no caso os dons assistenciais, para manutenção da igreja, e os dons espirituais em conjunto, eles são para edificação da igreja e para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Vamos então nessa manhã, a nossa introdução, ela diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais. O que é sobrenaturais? É aquilo que não é natural, é aquilo que não está ao nosso alcance. Manifestações sobrenaturais, concedidas da parte do Espírito Santo, e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, meus queridos, primeira coisa que eu quero lembrar nessa manhã aqui, que os dons espirituais, eles não são para promoção pessoal. Os dons espirituais, eles não são para promover alguém, ou para alguém pensar que é mais ou menos do que os outros. Não. Os dons espirituais, eles são para o bem comum, é para a edificação do corpo de Cristo. Nesse trimestre, nós analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda a criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo, no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. E, meus queridos, é muito importante aqui, esse texto de Efésios, quando aqui Paulo escreve que subindo ao alto levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. É interessante que no mesmo texto em apreço de Efésios capítulo 4,
quando Paulo cita aqui sobre alguém que pagou um preço, alguém que pagou um preço, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está lá em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 7, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Note aqui, meus amados, a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora veja bem, meus amados, primeiro, fala aqui do dom de Cristo, depois fala que ele desceu, fala que ele subiu novamente levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí a partir do versículo número 11, diz, e ele mesmo deu, ele mesmo quem? Ele mesmo Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que que ele fez isso? Versículo 12, aqui nos dá o porquê. Porque querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o versículo 13 diz, até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja bem aqui que fica bem, nesse texto, ele fica bem esclarecido que a operação dos dons, eles não cessam, os dons eles não cessam no primeiro século, e nem com a morte dos apóstolos. A operação dos dons, eles vão então aqui até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, meus queridos, enquanto a igreja estiver aqui na terra, haverá então a operação dos dons espirituais. Agora, meus amados, veja bem, antes de nós adentrarmos no nosso texto aqui, a nossa lição, é importante dizer que quando foi que aconteceu isso, que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens? Pois bem, Jesus estava na cruz do meio, à sua direita estava um salteador e ao seu lado estava outro salteador. Um deles, ele escarnecia, zombava de Jesus e dizia, salvou os outros, salva a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro dizia assim, nós, na verdade, estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam, mas este justo nenhum mal fez. E olhando para Jesus, então, aquele malfeitor arrependido, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo, na verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa interessante, meus amados. Então, aí o que acontece então? Morreu, os salteadores morreram primeiro do que Jesus. Ou seja, Jesus morreu primeiro do que os salteadores. O soldado romano chegou lá, quebrou as pernas de um, quebrou as pernas do outro, mas quando olhou para Jesus, Jesus já havia morrido. E ele até maravilhou que Jesus tivesse morto, não quebrou nenhum osso de Jesus, porque isso já era uma profecia. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Pois bem, quando Jesus deu o seu brado, está consumado, expirou, entregou a sua vida, porque Jesus ele entregou-se a si mesmo. Jesus, ele deu a sua vida, ele pagou o preço com a sua vida. Aí então, o que Jesus faz? Ele desceu ao Hades. Mas espera aí, como é que é? Lá em Lucas capítulo 16, Jesus fala daquela parábola lá, parábola não, é uma história
um acontecimento de o rico, do Lázaro e tal, que o rico morreu e foi sepultado, e o Lázaro também morreu, o mendigo Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E lá acontece tudo aquilo que os irmãos já conhecem, todo aquele episódio. Notem que então havia, no Antigo Testamento, um lugar chamado lugar de tormento, ou Hades, ou seio de Abraão, o qual ficava ali com somente algumas divisórias. Lugar de tormento de um lado, seio de Abraão de outro, onde estavam os justos consolados, porém, e um abismo no meio, porém, parece que eles tinham certa comunicação, ouvindo gritos, ouvindo expressões, voz do outro lado. Mas, meus amados, quando Jesus deu o brado na cruz, aí é que se cumpre esse texto, que Jesus desceu as partes mais baixas da terra, porque Jesus ele desce até o Hades, ele desce agora até o lugar aonde estavam os santos do Antigo Testamento, e quando ele chega lá, ele anuncia que o Cordeiro já havia sido morto, aqueles que esperavam a redenção através do sangue do Cordeiro, que sem derramamento de sangue não há remissão. Eles estavam esperando lá o sacrifício maior, e quando Jesus chega lá, Jesus anuncia no seio de Abraão que o Cordeiro já havia sido morto, que o sacrifício já havia sido feito, e que agora eles podiam subir. Então Jesus pega o seio de Abraão e todos que ali estavam, e Jesus leva com ele, e o texto diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Quem é que sobe, senão aquele que tinha antes descido das partes mais baixas da terra? É Jesus. Jesus ele pega então e leva lá para o terceiro céu, no paraíso, conforme Paulo teve a visão lá, aquele que teve a visão lá no capítulo 12 da segunda carta de Coríntios, ele disse, eu fui arrebatado até o terceiro céu, fui arrebatado até o paraíso. Então veja bem, meus queridos, que aquele ladrão, ele morre antes de Jesus, ele morre depois de Jesus. Jesus morreu primeiro. Nesse período então, o ladrão ele nem vai para o lugar de tormento, aquele ladrão arrependido, ele já vai para o paraíso conforme Jesus havia prometido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora veja bem, ele subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e ele deu dons aos homens. Agora veja bem, que dons são esses? São esses dons que nós estudaremos nessa lição, dons espirituais, dons assistenciais, dons ministeriais, tá? E também há outros dons. Por exemplo, Jesus olha para aquela mulher samaritana e diz o seguinte para ela, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água viva, e tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então veja bem, o primeiro dom que Deus dá, conforme João 3 e o verso 16, diz, porque Deus amou o mundo que deu. Dom vem da palavra que nós vamos estudar, a palavra Natã, que significa dar. Então Deus deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro presente, Deus dando o seu Filho. Agora veja bem, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Para aquele que aceita Jesus, Deus dá também outro dom chamado salvação. Dom que é gratuitamente. Então são dons que Jesus pode subir ao alto. Ou seja, Jesus ele fez ele cumpriu a sua missão, ele vai para a cruz, ele ressuscita, ele desce ao Hades, ressuscita, aí ele diz, chega lá no céu e diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos que após Atos capítulo 2, então, nós vemos a manifestação dos dons espirituais na vida dos apóstolos. Pois bem, no Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso,
podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como os reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança. Então, meus queridos, Deus mostra lá no Antigo Testamento vislumbres desses dons na vida de reis, na vida de sacerdotes, na vida de certas pessoas. Porém, os dons, eles não estavam acessíveis ao povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o mesmo dicionário informa que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom, ela aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4:15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis, ou seja, Jesus deixou os dons disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, os dons eles têm uma finalidade. Qual é essa? Primeiro, promova a libertação dos cativos. Segundo, ministre a cura dos doentes. Proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Olha que coisa linda, meus queridos. Nós vemos a partir de Atos capítulo 2, o dom de Deus se manifestando, por exemplo, na vida de Pedro. Pedro, um homem sanguíneo, um homem que é explosivo. E aí então o Espírito Santo desce, Pedro se levanta no meio de todo o povo e começa a pregar esse Jesus. O mesmo Pedro que havia negado Jesus para uma criada, para poucas pessoas ali, negou Jesus por 3 vezes. Agora cheio do poder de Deus e recebendo os dons do Espírito Santo, Pedro ele se levanta e diz assim, isso que vocês estão vendo, esses homens não estão embriagados não, isso aí é o que foi dito pelo profeta Joel, isso aí é o dom de Deus que está se derramando sobre todos os homens. E Pedro então começa a pregar esse Jesus aí que vós crucificaste, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o Salvador, o mesmo que Pedro que havia negado, agora ele é uma testemunha, porque ele é capacitado pelo dom de Deus. E em muitos outros lugares, nós vemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 3, Pedro e João curando aquele homem lá que era coxo, que estava na porta do templo, e Deus usa Pedro para curar aquele homem, Pedro e João. E também, depois lá, vemos Pedro ressuscitando a Dorcas, e assim por diante, porque o dom de Deus se manifestando na vida de Pedro. Então, os dons, eles têm a finalidade. Primeiro, eles são, quer dizer, presente ou dom, dar, presente, dom, dádiva, tá? E eles têm essa finalidade de subsidiar a igreja naquilo que a igreja precisa. Nós, como servos de Deus, como homens, nós somos limitados, nós somos falhos, somos falíveis, porém, o dom de Deus, aquilo que Deus nos dá, ele capacita, e por exemplo, a cada pastor, a cada presbítero, a cada evangelista, a cada mestre, a cada socorrista da igreja, são dons que Deus deu para a edificação da igreja. Então, a parte subtópico 3 fala da uma dádiva para a igreja. Para a igreja, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias. Então, hoje, meus queridos, nós estamos dando uma visão panorâmica daquilo que será o decorrer do nosso trimestre. Nós dividiremos esses dons, por exemplo, em dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação conforme se encontra nas epístolas paulinas, nas epístolas de Paulo, de 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação, ela é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes ele preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e edificar a igreja
de Cristo. Então, meus queridos, quando Paulo ele lista os dons, ele não queria detalhar, expor todos os dons, mas ele queria ensinar a igreja a fazer uso dos dons, a possuir os dons e utilizá-los para engrandecimento do reino de Deus. Tá bom, meus queridos? Então, futuramente aí será detalhado em cada uma das lições o estudo sobre os dons. Dons assistenciais ou dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11. Pois bem, os dons de serviço espirituais e ministeriais, eles são dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo admoesta a igreja, lembrando que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. E deixe-me dizer uma coisa, meu querido irmão, esses dons espirituais, dons assistenciais, dons de serviço que está em Romanos capítulo 12, eles são extremamente necessários à igreja. Note que esses dons de serviço, eles não estão relacionados, por exemplo, é só para que tem ministério. Não. Há pessoas, por exemplo, que não têm nenhuma vocação ministerial, porém tem esses dons assistencial, por exemplo, de fazer uma visita, de encorajar alguém. Por exemplo, uma irmã que vai, visita a outra que está doente, vai lá lavar roupa, arrumar a cozinha, cuidar, fazer comida, cuidar dos filhos, e assim por diante, dar assistência, levar alguém para o hospital. Isso é dom de Deus. E quer ver? Paulo aqui nessa classificação, ele fala aqui em Romanos capítulo 12, ele fala primeiro, ministério. O que é ministério? Ministério fala de serviço, então é um ofício diaconal. E que serviço é esse? Serviço material, cuidar tanto da casa de Deus, como cuidar das pessoas, do bem-estar das pessoas. E também ele fala, aqui nesse mesmo capítulo, da exortação. Essa palavra exortação, ela traz o sentido de encorajamento. Isso aqui até numa hora, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, uma pessoa está passando por uma situação difícil, aí alguém chega lá e fala assim, não, meu irmão, minha irmã, você vai vencer, nós vamos orar, Deus vai dar a vitória, o Senhor está conosco. Isso é uma palavra de encorajamento. E há pessoas que fazem muito bem esse trabalho no meio do povo e a gente não fica nem sabendo. Por quê? Porque é um dom chamado dom de exortação ou encorajamento. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Se você já está fazendo esse trabalho, minha irmã, encoraje as pessoas. Há pessoas que às vezes têm só palavra negativa, palavra de desânimo, só fala coisas absurdas, só fala de derrota. Mas meu irmão, tenha o dom do encorajamento e diga assim, nós vamos vencer em nome de Jesus, nós vamos vencer esse vírus, nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos sair dessa, o Brasil vai vencer, a igreja é vencedora em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Isso é encorajamento. E depois também, junto com o dom do encorajamento, vem a palavra repartir, o que reparte. Então esse aqui, meus amados, também é uma das coisas que, tanto repartir, fala aqui no sentido material, repartir aquilo que você tem, repartir o seu mantimento, a sua despensa, como também fala de repartir daquilo que Deus tem colocado em você espiritualmente, repartir, dar para as pessoas, compartilhar, tá bom? Então, repartir, e também vem a palavra presidir e exercer misericórdia. A misericórdia, ela é um ato do coração de Deus, misericórdia, que vem lá do coração, das entranhas de Deus. E Jesus disse que aquele que não fizer misericórdia, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer
misericórdia. Então, esses são os dons de serviço. Por exemplo, há pessoas que visitas, encorajamento, oração por alguém, serviço, filantropia, aliviar a dor, o sofrimento de alguém, dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de conforto, levar água para aquele que tem sede, levar alimento para aquele que tem fome, levar aquecimento para aquele que tem frio. Isso aí está relacionado a serviço, não a ser visto, mas a serviço. E até Jesus ele dá uma dica, quando fizer isso, não toque trombeta não, quando der esmola, quando ajudar, não toque trombeta, não fique filmando para colocar no Facebook não, faz secretamente, e vosso Pai que vê, que tudo vê, Ele te recompensará publicamente. Então, dons assistenciais ou de serviço, eles estão também aí, para usá-los em benefício da igreja de Cristo na terra. Agora os dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí aqui então ele lista os dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons espirituais, eles são em 3 categorias, tá? Que será discutido também posteriormente, tá? Dons de elocução, dons de saber, dom de poder, dom de operação de maravilhas, tá? Então eles serão detalhados em lições posteriores. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. E veja bem, meus queridos, que muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério. Então, quando Paulo chega lá, ele vê toda aquela confusão na igreja, e então ele começa a ensinar sobre os dons espirituais. E nos dias que nós estamos vivendo, meus amados, é necessário, nós devemos ensinar e incentivar os crentes a buscarem o dom de Deus, os dons de Deus, buscarem aquilo que Deus tem para a sua igreja, que é para suporte da igreja, é para subsídio da igreja. É como alguém que vai trabalhar e o patrão lhe diz, olha, você vai fazer tal coisa. Você vem com as suas aptidões, porém aqui tem essas ferramentas. A mesma coisa, os dons, eles são como ferramentas que Deus dispõe. Não é para todos, para cada um. É por isso que aqui fala dos dons como a multiforme graça de Deus. Os dons, eles são muitos. E ele diz que é dada para cada um, para aquilo que for útil. Então, meus queridos, o mau uso dos dons, ele pode levar ao fanatismo religioso. Por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse para ele, leva ele lá no pináculo do templo e fala, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, eles tomarão nas tuas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Jesus disse também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja bem, meus amados, Jesus ele usa a palavra. A maior revelação que nós temos é a Bíblia Sagrada. Os dons, principalmente o dom de profecia, que é um dos destaques, que Paulo até diz que é o maior dos dons, ele é um dom sujeito a julgamento. Paulo diz assim, fale na igreja, fale 2 ou 3 e os outros julgue. Julgue o quê? Julgue o profeta? Não, julgue o dom. Julgue de que maneira? Conforme a Bíblia, está correto, tá? Então, o mau uso dos dons, ele pode levar a fanatismo religioso, a fazer coisas que a Bíblia não manda. Ele pode levar a
heresias, eles podem levar a falsas profecias, conforme nós estamos vendo aí, a agitação, falsas profecias, falsos profetas, falsos cristos, conforme Mateus 24, Jesus, ele mesmo predisse isso, falsas visões e assim por diante. Mas precisamos ensinar, encorajar o povo de Deus e ensinar a fazer o uso dos dons do Espírito Santo, porque eles são para que a igreja seja edificada. E aqui o terceiro subtópico, ele fala acerca dos dons ministeriais. O que são os dons ministeriais? São ministério, por exemplo, o Senhor deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Por que ele faz isso? Porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons ministeriais, eles falam do ministério e eles estão registrados em Efésios capítulo 4, versículo 11, que serão detalhados depois, posteriormente nas aulas. Aí vem a terceira parte, concluindo aqui, que diz que os dons, eles são importantes. É necessário a igreja ter os dons. Por exemplo, Paulo, ele vai até certo ponto, quando ele chega numa cidade, uma jovem começa a perturbá-lo, até exaltando ele, porém, Deus dá a ele o dom de discernir os espíritos, e ele discerne que aquele espírito não era de Deus, e Paulo repreende aquele espírito. Então os dons, eles são necessários, eles são importantes, para que o evangelho continue sendo pregado. E há diversidade de dons, e também os dons espirituais, eles são concedidos aos crentes, pela graça e misericórdia de Deus, e não por méritos pessoais. Então dons, ele vem da palavra charismata, que é a palavra graça, que são dons concedidos pela graça. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus é bom, Jesus é bom, é porque o Espírito Santo é bom, e ele continua atuando no meio do povo de Deus. Meus queridos, então aqui, nós já demos uma visão panorâmica daquilo que nós temos pela frente. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons, eles são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, meus queridos, busquemos o quê? Busquemos a Deus, busquemos os dons do Espírito Santo, pois eles estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja no decorrer da história. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E fica aqui com o textuário da nossa lição que diz: e deu dons aos homens. E esses dons, em primeiro lugar, Jesus como Filho de Deus, a salvação como um dom de Deus, os dons que são concedidos a partir da conversão, que são para a edificação do corpo de Cristo, até que Cristo venha, até que a igreja seja arrebatada. Deus abençoe a sua vida. Eu quero agora encerrar com uma oração. Deus abençoe ao nosso pastor Marinaldo Silva, que não está presente. Deus abençoe ele, a sua casa, a sua família. Deus abençoe o nosso pastor José Cláudio Munhoz e a toda a igreja de Cristo. Eu quero orar agora encerrando. Deus deu dons aos homens. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu encerro nesse momento essa transmissão. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Visita agora, Pai, cada vida, cada lar, cada família, salvando, transformando, libertando, dando a vitória. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Guarda nós, ó Pai, debaixo da tua potente mão. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.